Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 5 da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Eu sou a professora Priscila Machado e hoje nós vamos tratar de um tema central para quem trabalha com educação inclusiva, especialmente na educação infantil, pois nós vamos falar de diagnóstico e intervenção precoce. Quando a gente fala de posse, a gente está falando algo muito maior do que estimular a criança. A gente está falando de direito, de proteção, de desenvolvimento, de equidade e, principalmente, de não deixar uma criança atravessar a infância inteira sem o apoio, acumulando barreiras que poderiam ter sido minimizadas com ações simples, intencionais e orientadas. E por que essa aula é tão importante na educação especial? Porque a educação especial, na perspectiva inclusiva, tem o compromisso de identificar as barreiras, organizar os apoios, garantir o acesso e a participação e também a aprendizagem. E quanto mais cedo fazemos isso, maiores são as chances de favorecer as trajetórias escolares mais positiva, com mais autonomia e mais participação social. Então, nessa aula, nós vamos caminhar por 4 objetivos principais. O primeiro, compreender o que é diagnóstico precoce e o que é intervenção precoce no âmbito da educação especial. Em segundo lugar, reconhecer por que a identificação precoce é tão relevante nos primeiros anos de vida. Em terceiro, discutir o papel da família, o papel da escola, porque a intervenção precoce não se faz sozinha, é um trabalho coletivo. E, por fim, refletir sobre a importância de uma atuação articulada com a equipe multiprofissional quando necessário. E aqui eu quero deixar uma ideia bem clara. O professor não faz diagnóstico clínico, mas o professor é peça-chave na observação, no registro, na comunicação com a família e no encaminhamento adequado. Então, quando percebe sinais persistentes de atraso ou de dificuldades no desenvolvimento da criança, é o professor que dá esses primeiros encaminhamentos. Então, vamos começar pelo porquê, né? Então, os primeiros anos de vida, eles são decisivos para a criança. Na infância, especialmente na primeira infância, que é de 0 a 5 anos, o desenvolvimento acontece de forma muito rápida. Então, linguagem, movimento, vínculos afetivos, formas de brincar, atenção, memória, interação social, tudo isso está em intensa construção. Então, na educação infantil, eu costumo dizer que, assim, é onde o professor consegue enxergar ali a olho nu o desenvolvimento da criança. É como se elas fossem para casa num dia, sem nada, outro dia elas voltam com um mundo de acontecimento, né? Então, aqui, eu gosto de dialogar com 2 ideias. A primeira vem das teorias do desenvolvimento, como o Piaget, que nos ajuda a compreender como a criança constrói conhecimento na ação e na interação com o mundo. E a segunda, da perspectiva histórico-cultural do Vygotsky, né, que nos lembra que o desenvolvimento humano não é apenas biológico. E ele é profundamente social e depende das mediações de interações de linguagem e de cultura. Então, por que eu gosto muito tanto do Vygotsky quanto do Piaget, né? O Piaget, ele traz para a gente marcos do desenvolvimento. E o Vygotsky, ele não exclui esses marcos do desenvolvimento, muito pelo contrário, ele amplia, né? E ele diz:
Por meio da mediação social, a criança ela pode ir além desses marcos do desenvolvimento. Então, é como se a gente dissesse assim: cada criança tem seu tempo, mas dependendo dos estímulos que lhes forem dados, ela pode ir além do que é esperado para a idade. Então, assim, os marcos do desenvolvimento, eles são muito importantes, porque, assim, algumas coisas, algumas crianças demoram mais do que outras, e tá tudo bem. Mas existem marcos do desenvolvimento que acende a nossa luzinha de atenção. Então, por exemplo, uma criança que aos 2 anos de idade ainda não anda, é preciso ter atenção quanto a isso, né? Em relação aos marcos do desenvolvimento, tem um instrumento que eu gosto muito de utilizar, que é a carteira de vacina da criança. Então, na carteira de vacina da criança, tem ali alguns marcos do desenvolvimento e a gente pode usá-los como regra ali para a gente poder entender se a criança está ou não dentro do que é esperado para a faixa etária, mas sem deixar de levar em consideração as mediações sociais, né? Então, quando a gente fala de intervenção precoce, a gente não está falando de consertar a criança, né? A gente está falando de organizar as experiências de apoio para que ela se desenvolva com mais possibilidades. E isso tudo tem a ver com inclusão, porque inclusão é garantir que a criança participe, aprenda e seja reconhecida nas suas potencialidades e não reduzidas apenas às suas limitações. Então, o desenvolvimento infantil, ele é multidimensional, né? A gente costuma dizer que é neuropsicossociocognitivo. Por quê? Porque ele envolve os aspectos motores, cognitivos, sociais, emocionais, comunicacionais, e é muito comum que a dificuldade em uma área puxe outras áreas. Por exemplo, uma criança com atraso na linguagem, ela pode ter dificuldade de interação social, porque não consegue se comunicar como gostaria. Isso pode gerar frustração, choro, isolamento, comportamentos desafiadores e mordidas. Né? As mordidas são muito comuns, porque elas são uma forma de comunicação. Ou uma criança com dificuldades motoras pode evitar brincadeiras que exigem equilíbrio, coordenação, participando menos e, com isso, perdendo oportunidades de interação com o grupo. E por que isso interessa para nós, pedagogos, né? Porque a aprendizagem escolar, ela não acontece isolada do desenvolvimento. Aprender envolve atenção, memória, linguagem, interação, a regulação emocional e, sobretudo, a motivação, né? E aí, quando uma criança enfrenta barreiras nessas dimensões, a escola precisa responder com estratégias adequadas. E aqui eu acho que cabe do Vallon, do Henri Vallon, né, quando ele discute a integração entre afetividade, movimento e cognição. Então, na infância, as emoções e o corpo têm um impacto direto sobre o aprender. Por isso, a intervenção precoce envolve também acolhimento, vínculo e, sobretudo, um ambiente emocionalmente seguro. Agora, entrando mais no conceito, né, de diagnóstico precoce no contexto educacional, é a identificação inicial de sinais de risco, de atrasos ou alterações no desenvolvimento e que merecem atenção e acompanhamento. No contexto da escola, eu gosto de usar
a expressão de que o professor trabalha com uma hipótese pedagógica. Então, ele observa, registra e percebe ali alguns padrões. Ou seja, não é sobre rotular, é sobre perceber sinais consistentes, dificuldade persistente de interação, atraso significativo na fala para faixa etária, dificuldade de atenção muito acima do esperado, ausência de resposta a estímulos auditivos, dificuldades motoras marcantes, e entre outros. E aqui entra um ponto delicado, porque muitas vezes a escola tem medo de falar com a família. Mas a forma como se fala é que faz toda a diferença, porque essa comunicação ela deve ser ética, cuidadosa e focada em observações concretas e não em julgamentos, né? Então, um exemplo prático: em vez de você dizer para o pai acho que seu filho tem algum transtorno, o que é que você pode dizer? Percebemos que nas últimas semanas ele tem apresentado dificuldade em manter contato visual, pouca iniciativa de interação e dificuldade em seguir combinados simples. Registramos isso e gostaríamos de conversar para juntos pensarmos em estratégias de apoio e, se necessário, buscar uma orientação especializada. Isso é postura profissional, cuidadosa e responsável, e não chegar dando um diagnóstico, porque isso assusta a família, né? Isso assusta o pai. Então, você precisa ter elementos concretos para pontuar para a família. Então, agora a gente entra no coração da nossa aula, né? Que intervenção precoce é um conjunto de ações intencionais, planejadas e contínuas, realizadas preferencialmente nos primeiros anos da criança para apoiar o seu desenvolvimento integral, tanto desenvolvimento motor, cognitivo, social, emocional e comunicacional. A intervenção precoce, ela pode incluir adaptação do ambiente, organização de rotinas mais estruturadas, atividades mediadas para linguagem e comunicação, estratégias para autonomia, estímulos motores, brincadeiras dirigidas e, quando necessário, articulação com profissionais como o fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, entre outros. E aqui eu gosto de trazer a ideia de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Muitas vezes a criança ainda não consegue realizar algo sozinha, mas consegue com apoio, com mediação. A intervenção precoce é exatamente isso: criar pontes entre o que a criança já faz e o que ela pode vir a fazer com o apoio qualificado. Então, um exemplo concreto, né? Imaginemos que uma criança de 3 anos ainda não fala frases, mas se comunica por gestos e aponta o que deseja. A intervenção precoce na escola pode incluir ampliar as oportunidades de comunicação, usar recursos visuais simples, antecipar as rotinas com imagens, estimular turnos de fala em brincadeiras, reforçar as tentativas comunicativas e articular isso com a família para manter a coerência das estratégias em casa. Isso é intervenção precoce, não é terapia na escola, é prática pedagógica intencional. E aqui também é importante lembrar que
a intervenção precoce não é uma ação pontual, é um processo, né? E ela exige acompanhamento, registro, reflexão e ajuste de maneira contínua. A identificação precoce, ela é importante porque ela ajuda a evitar o acúmulo de barreiras, né? Então, quanto mais tempo uma dificuldade fica sem apoio, mais ela pode impactar a participação da criança, sua autoestima e suas relações com a aprendizagem. E aqui a gente precisa trazer uma visão inclusiva. Não se trata de corrigir a criança para que ela se encaixe. Trata-se de reduzir e ampliar as oportunidades. Quando a escola identifica cedo e intervém cedo, ela favorece o desenvolvimento, a autonomia, a comunicação e, principalmente, a permanência com a participação na escola regular. E isso aqui é muito coerente com autores como a Mantoan, né, que defende que a escola inclusiva precisa reorganizar suas práticas para atender a diversidade. Intervenção precoce é uma dessas reorganizações. Observar melhor, planejar melhor, acolher melhor e apoiar melhor. Agora, eu quero explicar com um pouco mais de detalhes a ideia de plasticidade cerebral, né? A plasticidade cerebral é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar a partir das experiências. Então, na primeira infância, há um período de intensa formação, né, de conexões neurais. É como se o cérebro estivesse aberto para aprender com o ambiente, sabe? Então, assim, o que isso significa na prática? Significa que experiências ricas em interação, linguagem, brincadeira, movimento e vínculos podem fortalecer o desenvolvimento. E significa também que quando há risco de atraso, ações precoces podem potencializar ganhos importantes. Eu vou compartilhar com vocês, não vou compartilhar na rota, tá? Eu vou compartilhar lá no Fórum Geral o link de um documentário chamado O Começo da Vida. É um documentário já antigo e ele retrata e reflete muito bem essa questão dos estímulos na primeira infância. Então, eu vou colocar lá o link, porque aí quem tiver curiosidade, assiste, é muito bacana, tá? Caso vocês ainda não tenham assistido. E aí, depois vocês me dão um feedback lá no Fórum Geral mesmo, tá? Então, essas interações, né, elas favorecem o desenvolvimento. E significa também que quando há risco de atraso, ações precoces potencializam os ganhos importantes, né? Mas é importante ter atenção de que o cérebro não resolve tudo sozinho. Essa plasticidade não é mágica e ela depende da experiência qualificada. Por isso, o papel do adulto, do professor, da família, dos cuidadores é tão importante. Porque o adulto organiza o ambiente, o adulto oferece as mediações, o adulto estrutura as rotinas, o adulto cria oportunidades de interação. Então, um exemplo, uma criança com desenvolvimento motor em atraso de maneira leve
pode se beneficiar muito de brincadeiras que envolvem subir, descer, que envolvem pequenos obstáculos, circuitos motores, jogos de equilíbrio, sempre com segurança e com progressão. E se a escola ignora isso e mantém a criança sempre em atividades sentadas, ela perde oportunidades valiosas, né? Então, a intervenção precoce, ela, ela também é pensar no corpo e o movimento como caminhos de desenvolvimento. Eu vou citar um exemplo de uma criança, um bebê, que entrou aqui no ano passado, no CEMEI que eu trabalho, por volta dos 6, 7 meses. Esse bebê, ele ficava... A rotina dele em casa era sempre deitado ali naquela cadeirinha ou no bebê conforto. Então, a mãe não colocava o bebê de bruço, não estimulava levantar o pescoço. Então, o que acontecia? Esse bebê, ele chegou aqui, ele tinha assim, o pescoço totalmente mole, sabe? Ele não sentava ainda, uma dificuldade de apoio na coluna gigantesca, sendo que para essa faixa etária ele já tinha que estar ali ensaiando os primeiros engatinhos. Então, o que as professoras fizeram? As professoras começaram a colocar ele mais tempo de bruço, estimular, colocava objetos para que ele tentasse pegar. Resultado, esse bebê, no final do ano, já era um bebê que corria pelo CB, inclusive para fugir. Então, assim, vejam como o estímulo foi fundamental. E foi necessário a gente chamar essa mãe também e pontuar isso com ela, né? E aí foi uma estratégia que deu super certo. Então, falando, né, em chamar essa mãe, é um ponto essencial, né? A família não é apoio, a família é parceira. E a intervenção precoce é muito mais efetiva quando a escola e a família caminham juntas. Aqui, eu gosto muito de dialogar com o Brunfbrenner, acho que é Brunfbrenner, que ele nos ajuda a entender o desenvolvimento a partir de sistemas, né? Então, a criança desenvolve em diferentes contextos: família, escola e comunidade. E esses contextos, eles se influenciam. Então, quando a escola e a família se comunicam bem, a criança recebe mensagens mais coerentes e apoios mais consistentes, né? Então, na prática, isso significa que a escola precisa construir uma comunicação respeitosa, acolhedora e objetiva. Então, não é só chamar a família quando tem problema, né? É compartilhar as conquistas e dar as devolutivas, orientar as rotinas, combinar as estratégias, né? Então, se a criança está em processo de intervenção precoce para a linguagem, a escola pode orientar a família a ampliar as conversas, narrar as ações do dia a dia, cantar músicas com repetição, oferecer livros com imagens, e valorizar as tentativas de fala sem corrigir a criança excessivamente. Então, quando a família e a escola fazem isso juntas, os ganhos tendem a ser ainda maiores, né? E um ponto sensível é que muitas famílias passam por medo, culpa, negação, ansiedade, e a postura da escola precisa ser de acolhimento e orientação, e jamais de julgamento, né? Então, aqui a gente entra no trabalho multidisciplinar. Então, a intervenção precoce,
ela é muitas vezes interdisciplinar e multiprofissional. Por quê? Porque a escola não substitui serviços de saúde e assistência, né? Mas a escola pode e deve articular os encaminhamentos quando percebe a necessidade, né? Então, um fono pode apoiar na linguagem, na comunicação. Os terapeutas ocupacionais podem apoiar na autonomia, na sensorialidade, na coordenação. Um psicólogo pode apoiar em aspectos emocionais e comportamentais. Fisioterapeutas podem apoiar nos aspectos motores. O que é importante aqui é manter um olhar integrado. A criança, ela não é um conjunto de laudos, ela é um sujeito em desenvolvimento. E o trabalho colaborativo deve sempre respeitar a singularidade da família, do contexto e, sobretudo, da criança. Vou dar mais um exemplo aqui do CMEI que eu trabalho, né? Então, sempre quando a gente percebe esses atrasos no desenvolvimento, coletivamente a gente faz um relatório dessa criança e nele a gente coloca os encaminhamentos necessários. E aí, nesses encaminhamentos, a gente coloca o que daria suporte, né? O que a escola identificou. Então, se há necessidade de um fono, se há necessidade de um psicólogo, e aí, com esse relatório, esse encaminhamento, a mãe vai no posto de saúde, que é a porta de entrada, né? Ela vai no posto de saúde, agenda uma consulta ali com o médico da família, com o clínico geral, e esse médico, de posse desse relatório, faz os encaminhamentos para os especialistas. Então, vejam, é um trabalho integrado, né? Então, a demanda sai da escola, vai para a saúde, lá na saúde o médico faz os encaminhamentos necessários. Então, a educação infantil é um espaço privilegiado para estimulação precoce, né? Porque ela trabalha com aquilo que é base do desenvolvimento, né? A brincadeira, a interação, a linguagem, o corpo, o movimento, a música, a exploração do ambiente, a autonomia. E aqui eu reforço: estimulação precoce não é atividade terapêutica, é organizar situações ricas e com intencionalidade. Por exemplo, na rodinha, a professora pode planejar estratégias simples para favorecer a participação de uma criança com atraso de linguagem. Então, antecipar com imagens o que será cantado, oferecer escolhas com cartões, reforçar os turnos de fala, fazer perguntas que permitam respostas por gestos e ampliar isso gradualmente. Outro exemplo é durante a alimentação, a escola pode trabalhar a alimentação de uma maneira inclusiva. Então, adaptação de talheres, um tempo maior, apoio gradual, um incentivo e um acompanhamento cuidadoso ali, sempre respeitando a dignidade da criança. Então, intervenção precoce e inclusão caminham juntas, porque a inclusão não é garantir a participação e a aprendizagem desde cedo. Então, quando a escola intervém cedo, ela evita que a criança seja excluída do grupo, evita que ela seja estigmatizada, né? Evita que ela desenvolva uma história escolar marcada por eu não consigo. Então, a inclusão verdadeira não começa no ensino fundamental, ela começa
na primeira infância, quando a criança está aprendendo a conviver, a comunicar, a brincar, a regular as emoções e a se reconhecer como pertencente ao grupo. Então, apesar de toda a importância, existem desafios reais, né, em relação à intervenção precoce. O primeiro deles, formação docente insuficiente, né? Então, a gente já tem discutido isso desde a nossa primeira aula. A falta das equipes multiprofissionais em alguns territórios, né? Então, apesar, a inexistência da figura do psicólogo e do assistente social, ou ainda ou inexistente ou reduzida, né? A dificuldade ao acesso e aos serviços de saúde. Então, às vezes, vai lá no postinho, não tem nem o clínico geral, tem apenas um enfermeiro, né? A ausência da articulação entre a saúde e a assistência social, a gente fala muito em articulação dessa rede de proteção, mas ainda cada um ainda trabalha muito ali na sua área, né? E é por isso que aqui entra a importância do professor se reconhecer como um profissional reflexivo, né? De observar, registrar, planejar e buscar formação e, sobretudo, ajudar a escola a construir essas redes. Então, a intervenção precoce não depende só de uma estrutura ideal, né? Ela também depende da postura intencional e pedagógica, tanto do professor quanto da instituição. Então, agora, eu quero reforçar com bastante clareza o papel do professor neste processo. Então, a gente já está discutindo ali, desde o primeiro slide, o professor não é clínico, não é médico, não é terapeuta, mas é um profissional que convive diariamente com as crianças e por isso tem uma visão privilegiada do desenvolvimento, né? Então, o que o professor pode? Observar de forma sistemática, não no achismo, né? Registrar essas evidências pedagógicas, né, da participação, da linguagem, da interação, da autonomia, da brincadeira, comparar com os marcos do desenvolvimento esperados para a faixa etária, sem transformar isso em uma regra rígida, e aí a gente pode utilizar lá o suporte da carteira de vacinação da criança, conversar com a equipe pedagógica e, quando necessário, também com a família. A partir disso, propor as adaptações e as estratégias e encaminhar para avaliação especializada quando houver sinais persistentes, né? Um exemplo bem comum é uma criança de 4 anos que não consegue participar das brincadeiras coletivas, né? Então, ela tem uma dificuldade intensa de esperar os turnos, frequentemente se desorganiza com barulho, com a mudança de rotina, e aí o professor observa, registra, organiza um ambiente com rotinas mais previsíveis, oferece uma antecipação visual, combina sinais e regras simples, cria cantinhos de regulação e dialoga para a família para entender como isso se manifesta em casa. E aí, se necessário, orienta para a busca de uma avaliação. Isso é prática pedagógica responsável e inclusiva. Então, a educação infantil é o espaço que a inclusão precisa ser mais bonita e mais concreta,
porque é na infância que se constroem as primeiras experiências de pertencimento, né? Então, a inclusão na educação infantil não é só aceitar a matrícula, é garantir que a criança participe de todas as experiências de brincar, de explorar, de cantar, de conversar, de desenhar, de correr, de imaginar, de inventar. E aqui eu gosto de lembrar um princípio central, de que a criança aprende pela experiência. Então, se ela é excluída das experiências, ela é excluída do desenvolvimento. Por isso, práticas inclusivas na infância, elas precisam de um olhar para a adaptação de materiais, para a organização do espaço, para as mediações das interações, para a oferta de diferentes formas de participação e de reconhecimento das potencialidades. E um exemplo prático é uma criança com seletividade alimentar e sensibilidade sensorial. Ela precisa de adaptação gradual de texturas, de um ambiente mais tranquilo, de combinados e de apoio para ampliar o repertório alimentar dessa criança. E a escola pode trabalhar isso sem julgamento, com estratégias cuidadosas e em parceria com a família, com os profissionais, quando necessário. Vou dar mais um exemplo daqui de onde eu trabalho. Tem uma criança que ela não come outra coisa, ela só come arroz branco. Só comia, né, na verdade. Então, no ano passado, quando o prato dela vem servido, né, arroz, feijão, os legumes, ali tudo separadinho. Então, a criança já não aceitava o prato. Então, o que a gente fez? Para a criança não ficar sem comer. Dávamos ali o prato de arroz branco e ela comia tudo e se saciava bastante. E com o tempo, a gente foi inserindo os outros alimentos ali separadinho. Então, a gente primeiro colocou o feijão, depois a carne, depois os legumes. Ela come os alimentos? Ela ainda não come, mas ela já avançou no sentido de que ela já aceita o prato. Então, a gente acredita que daqui a pouco é um passo para ela começar a aceitar a alimentação servida em casa, na escola. Mas isso também foi feito em casa, né? Então, por isso foi importante essa parceria. E aqui eu quero que vocês guardem uma ideia muito forte de que intervenção precoce é direito, né? Então, toda criança tem direito ao desenvolvimento, à educação, à participação social e, sobretudo, à aprendizagem. E quando falamos em direito, estamos dizendo que não é opcional. A sociedade e o Estado têm essa responsabilidade. E por que isso se conecta tanto com educação especial? Porque na educação especial, na perspectiva inclusiva, não existe para separar, né? Ela existe para garantir os apoios e remover as barreiras. E aqui eu gosto de reforçar uma mudança de paradigma, né? Então, não é a criança que tem o problema. Muitas vezes, o problema é o ambiente que não oferece o suporte, que não observa, que não intervém, que não adapta. E quando garantimos a intervenção precoce, estamos dizendo: nós acreditamos no desenvolvimento dessa criança. Nós não vamos esperar o tempo passar. Nós vamos agir com responsabilidade, com ciência, com afeto, com prática pedagógica qualificada. Quando afirmamos que intervir precocemente é investir no desenvolvimento, na inclusão,
e no futuro da criança, estamos reconhecendo que os primeiros anos de vida representam uma janela única de oportunidade. E nesse período que o cérebro apresenta maior plasticidade, né? E que, com as interações sociais, começam a se estruturar as bases da aprendizagem. Então, as bases da aprendizagem começam a ser construídas. Por isso, cada ação pedagógica realizada precisa de um impacto direto na trajetória escolar e social da criança. E aí, a escola ocupa um lugar estratégico nesse processo, né? Porque é no cotidiano que muitas vezes surgem os primeiros sinais de atraso no desenvolvimento, na interação, da linguagem, da autonomia. E aí, nesse sentido, o papel do professor é essencial, né? Mais uma vez, repito, observar, registrar, dialogar com a família, planejar intervenções pedagógicas intencionais e, quando necessário, encaminhar para avaliação especializada. Não se trata de realizar diagnóstico clínico, mas de assumir a nossa postura profissional comprometida com o desenvolvimento infantil. E aí, quando a escola promove práticas pedagógicas inclusivas desde cedo, ela amplia as possibilidades de participação, aprendizagem e pertencimento. A intervenção precoce não é apenas uma estratégia pedagógica, é uma ação que transforma as trajetórias, reduz as barreiras para garantir que a criança tenha oportunidades reais de aprender, conviver e se desenvolver plenamente. Então, para encerrarmos, eu quero fazer um apanhado do que a gente tratou hoje, né? Então, nessa aula 5, nós compreendemos que os primeiros anos de vida são decisivos para o desenvolvimento e que, por isso, diagnóstico e intervenção precoce são temas centrais da educação especial e na educação infantil. Conversamos sobre o que significa identificar precocemente sinais de atraso no desenvolvimento e reforçamos que o professor não faz diagnóstico clínico, mas tem um papel essencial na observação sistemática, no registro pedagógico e no acompanhamento responsável. Também discutimos o que é intervenção precoce enquanto um conjunto de ações planejadas para promover o desenvolvimento e reduzir as barreiras, valorizando a importância da plasticidade cerebral na primeira infância, mas lembrando que plasticidade também depende das experiências qualificadas. Falamos da parceria com a família e da relevância do trabalho multiprofissional. Além, claro, de refletirmos sobre os desafios reais da escola e da rede. E, acima de tudo, reafirmamos uma ideia que sustenta a educação inclusiva. Intervir cedo é garantir direitos, é reconhecer que cada criança merece oportunidades reais de aprendizagem e participação desde o começo. Na nossa próxima aula, na aula 6, a gente vai avançar para um tema mais prático e essencial, é algo que vocês adoram, né? A gente vai tratar
das tecnologias assistivas na educação inclusiva, ou seja, recursos, ferramentas e estratégias que favorecem o acesso, comunicação e a autonomia e a aprendizagem no desenvolvimento escolar da criança, né, no cotidiano ali, no dia a dia. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Desejam que façam a atividade com calma e intencionalidade e reforço. Não deixem para a última hora, tá? Organizem a rotina de estudos de vocês, acompanhem a plataforma A e contem comigo nessa caminhada. Bons estudos e até a próxima aula.